Estamos gravando, então, agora o nosso culto, né? Nós já tivemos a parte da introdução, cantamos o hino 172, e agora, dando sequência à nossa liturgia, nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Jó 42, de 1 a 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Portanto, queridos irmãos, nós somos convidados a nos arrependermos, né? A fazermos a nossa oração de confissão. Nada fica encoberto diante do Senhor, nada fica escondido aos olhos de Deus. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o que há no íntimo da nossa alma. O Senhor, Ele conhece cada palavra antes mesmo que saia pelos nossos lábios. Mas Ele quer nos ouvir, porque a oração é o meio pelo qual nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Então, nós agora somos convidados a orar ao Senhor. Então, você é convidada a orar a Deus. Enquanto oramos silenciosamente ao nosso Deus, nós vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão Valdenor, com o auxílio da nossa irmã Eliana, com a música, o louvor algemado. Vamos orar ao Senhor, e essa oração silenciosa será quebrada pela nossa irmã diaconisa Ângela. Vou pedir à nossa irmã Ângela que, após a canção, quebre o silêncio, fazendo uma oração audível. Oremos silenciosamente. Mas como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa presença, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos diante de ti, ó Deus, para confessar, Senhor, os nossos pecados, para confessar, Senhor, as nossas falhas diante de ti. Ó Pai, neste momento a tua igreja abre o coração, ó Pai, e te suplica, Senhor, o perdão, Pai, o perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes pecamos no ouvir, no falar, no enxergar, em nossas atitudes, ó Pai, que não são agradáveis a Ti, nos nossos pensamentos, ó Pai. De várias maneiras, Pai, muitas vezes pecamos contra Ti, mas o Senhor é misericordioso e nos dá essa oportunidade de podermos confessar os nossos pecados. E eu, Senhor, confesso meu pecado diante de Ti, a Tua igreja confessa, Senhor, os pecados diante de Ti, e crendo no perdão, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder e pela Tua graça, Pai. E em nome de Jesus, nós cremos que somos perdoados por Ti, porque a nossa oração, Pai, tem sido sincera, temos verdadeiramente abrido nosso coração e confessamos a Ti porque reconhecemos os nossos erros. E cremos, Senhor, no Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o perdão de Deus, meus queridos, é uma realidade na vida daquele que confia em Cristo Jesus. E perdoados por Deus, somos livres para prestarmos a Ele o devido louvor. E nós vamos cantar: Perto quero estar, louvando ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é você se comparar ao teu bem. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é por você
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, né? Não importam as circunstâncias. Se está tudo bem, louve ao Senhor. Se não está tudo bem, louve ao Senhor ainda assim. Lembrem da aula da escola dominical do curso de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, preso injustamente, e ainda assim louvava ao Senhor com as costas ardendo em carne viva devido aos açoites, com as pernas amarradas num tronco, e ainda assim ele louvava ao Senhor. Há uma unção na sua vida, há uma unção na sua casa, há uma unção aqui, declare isso, creia no que você está cantando, declare verdadeiramente, há uma unção. Sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Queridos irmãos, temos mais um louvor que ficará para a parte final do nosso culto. E agora nós temos a proclamação da palavra, né? A proclamação da palavra. E nós vamos ler dois textos. O primeiro em Jeremias, capítulo 20, versos de 14 a 18. Jeremias, capítulo 20, versos de 14 a 18. Profeta Jeremias 20, de 14 a 18.
Diz assim a palavra do Senhor: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. Palavras do profeta Jeremias. E agora, queridos irmãos, nós vamos abrir no livro de Salmos, Salmo 18, palavras de Davi. Salmo 18, versos de 1 a 6. Livro de Salmos, Salmo 18, versos de 1 a 6. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém. Queridos irmãos, eu vou ler aqui um texto bem rápido. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura. Por que sentimos um aperto no peito quando estamos tristes? O responsável por esse efeito é a adrenalina. Quando passamos por situações de estresses, como tristeza ou ansiedade, o cérebro envia uma mensagem para o corpo liberar uma dose extra desse hormônio, a adrenalina, produzido pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina nos deixa em alerta e produz reações físicas, tonifica os músculos, acelera os batimentos cardíacos e dilata as pupilas. Os músculos intercostais superiores, aqueles que ficam na região do tórax, contraem-se para aumentar a quantidade de oxigênio no sangue o mais rapidamente possível, com o objetivo de fornecer energia. Isso prepara o corpo para agir com rapidez, caso necessário. Em algumas situações, a tensão é tanta que pode causar dor na região torácica,
diz o médico e especialista em ansiedade e estresse, Geraldo Possendoro, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Para não ter um piripaque, uma técnica infalível é fazer a respiração abdominal. Aí nós temos o passo a passo. Alguns minutos por dia já são suficientes para aliviar a tensão, oxigenar o cérebro e relaxar a musculatura. Agora sabemos que há muita ciência por trás daquele conselho popular que diz para respirar e contar até 10. Né? O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Nós somos seres constituídos biologicamente. Né? Deus nos fez assim. E Deus fez o nosso corpo assim. E desde Adão, o corpo humano possui esses fenômenos, como o que eu li aqui. Então, nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos ansiosos. E todas essas emoções, elas produzem alterações físicas em nosso corpo. Por isso que nós sentimos fisicamente. Eu fui atrás para tentar entender por que a gente fica com o coração apertado e quem nunca ficou com o coração apertado. E está explicado, não é psicologicamente, não, é fisicamente mesmo. A musculatura do tórax, ela contrai, né? E pressiona para que o nosso coração mande mais sangue. Por isso que a palpitação, para que a gente fique, o corpo fique numa situação de alerta. Então, gere mais energia. Talvez o texto não diz isso, mas eu acabo deduzindo, né? Não falo como um especialista, porque não sou, né? A Letícia poderia até nos explicar muito melhor isso, né? A filha da Irani. Mas talvez seja por isso até que a gente tem dificuldade de dormir quando está ansioso, preocupado, porque a gente está num estado de alerta, com muita energia circulando pelo corpo, e aí você não consegue dormir. E isso aconteceu com Adão, quando ele viu que pecou e se escondeu de Deus, e quando ele ouviu a voz de Deus, certamente ele sentiu o aperto no coração. E isso aconteceu com Davi, quando Natã falou sobre o seu pecado, quando ele viu que o filho queria matá-lo, quando ele cometeu adultério com Betseba, quando o seu filho adoeceu, quando ele perdeu o seu filho. Isso aconteceu com Jeremias numa intensidade a ponto de Jeremias dizer: maldito o dia que eu nasci. Jeremias, ele estava com um estresse, uma ansiedade, o coração apertado a tal ponto que ele amaldiçoou a vida do homem que não tinha nada a ver com isso, que deu a notícia para o seu pai de seu nascimento. Isso aconteceu com Jesus Cristo, numa tal intensidade que o seu suor era como gotas de sangue ao chão. Isso aconteceu com Paulo, quando ele disse: 3 vezes orei ao Senhor para tirar este espinho na minha carne. E isso acontece conosco também, queridos irmãos. E hoje, preparando esse sermão, Deus me deu uma baita corrigida, né? Porque muitas vezes nós queremos comparar a nossa situação, né? E aí a gente tende a minimizar os nossos problemas, dizendo assim: ah, mas olha, vejam os profetas, o que os profetas passaram, vejam os discípulos, o que os discípulos passaram. Eles passaram os problemas dos seus tempos. E nós enfrentamos os problemas do nosso tempo.
E o corpo, ele é constituído da mesma forma, a mesma adrenalina que era liberada no organismo dos profetas, no organismo dos reis, no organismo dos discípulos, no organismo de Jesus Cristo, é a adrenalina que é liberada no nosso organismo quando nós nos preocupamos e ficamos aflitos, ficamos ansiosos, ficamos angustiados, ficamos tristes, ficamos com medo, por isso esse coração apertado. Então hoje, preparando o sermão, eu aprendi uma coisa: nunca minimize a angústia de alguém, porque as pessoas têm os seus problemas no seu tempo e o corpo reage conforme esses problemas. Então nós não podemos comparar e tentar minimizar a ansiedade, a angústia do Daniel, dizendo: olha o que passou Jeremias. Não posso minimizar a angústia da dona Anita, dizendo: olha o que passou Paulo, porque Paulo passou o que tinha que passar e hoje nós passamos o que temos que passar. E o nosso aperto no coração, ele é uma reação física, biológica. Porque nós enfrentamos hoje os nossos problemas e nós temos as nossas preocupações. E às vezes eu me vejo com aquele aperto no coração. E isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa: não é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de confiança em Deus. Não significa desconhecimento da palavra. É uma reação física, biológica, química, cientificamente explicada e comprovada, que gera essa situação em nós. Porque nós somos seres humanos. E Deus assim nos criou. E aí eu olho para os homens do passado e vejo nessa explicação, claro que a gente poderia aprofundar muito mais lendo, pesquisando ou ouvindo um especialista aqui, mas esse simples texto nos dá uma noção do que é isso. Então, essa dor no peito, esse aperto no coração que nós sentimos, é uma reação natural, tá? Não é falta de fé. E aí eu olho para Jeremias, que amaldiçoa o dia em que nasceu, que desejava naquele momento que o útero da sua mãe tivesse sido a sua sepultura. E eu imagino, queridos irmãos, a que ponto chega uma pessoa que tira a própria vida. A palavra de Jeremias aqui é uma palavra de quem está extremamente aflito, angustiado. E se um psicólogo fosse analisar essas palavras, diria: é palavra de um suicida. É uma pessoa que pode se suicidar. Tal era a situação pela qual passava Jeremias. Portanto, queridos irmãos, nunca minimize a dor de alguém, o aperto no coração de alguém. Nunca diga que isso é falta de fé. Nunca diga que isso é falta de conhecimento da palavra. Nunca diga que é algo pequeno. Nunca compare a dor de alguém com a dor de outra pessoa. Não podemos fazer isso. Não temos esse direito. Precisamos entender isso.
Deus nos fez assim. E o que nós podemos aprender e como nós podemos lidar, o que eu posso dizer a mim mesmo quando eu estou naquele dia que o meu coração está apertado. A gente sabe, né? Tem hora que a gente vê a nossa situação e fala assim, meu Deus, e agora? E aí a gente diz para a gente mesmo, Deus proverá. A gente sabe que Deus proverá. A gente sabe que Deus cuida de nós. A gente se lembra daquela palavra maravilhosa de Jesus dizendo, né? Vejam, olhem para as aves dos céus, para as flores do campo. Agora, irmãos, se nós não fôssemos passíveis de passarmos por essas situações, Jesus Cristo não teria dito isso. Se ele disse isso, é porque ele sabia que os seus discípulos, que a sua igreja, que nós hoje, em determinados momentos, passaríamos por situações de dúvidas, por situações de incertezas, por situações de medo, por apertos no coração, e por isso que ele deixou essa palavra maravilhosa. E aí eu me lembro dessa palavra, e aí eu faço o quê? Eu faço o que o salmista Davi nos ensinou. E Davi, queridos irmãos, nós poderíamos, quem sabe, né, fazer um estudo profundo sobre a vida de Davi. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar a vida de Davi. Queridos irmãos, quantos problemas Davi enfrentou. E tem hora, irmãos, que a angústia ela é gerada por fatores externos que fogem do nosso controle. E a gente fica com aquele aperto no coração. Mas há determinadas situações que a angústia, o aperto no coração é gerado por nossa própria responsabilidade. Agimos equivocadamente, fazemos coisas na hora errada, pecamos. E nós somos os responsáveis diretos pela nossa angústia. E a solução para ambas as situações é a mesma. É buscarmos o refúgio. É buscarmos a fortaleza. Davi, quando pecou, se arrependeu e buscou refúgio. Davi, quando se viu angustiado, quando viu seu coração apertado, e a situação não era de sua responsabilidade, também buscou refúgio. Essa é a solução. É buscar o refúgio. É o Salmo 18. A gente começa primeiro recordando, falando para nós mesmos. É interessante isso, você não é doido, não. Eu não sou doido, não. Tem hora que nós precisamos conversar com a gente mesmo. Diga para você mesmo o que o salmista dizia: eu te amo, ó Senhor. Então você diz: eu amo o Senhor. Aí você diz para você: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador. Então você, Luciano, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu libertador. Você está ansioso, você está angustiado, mas Deus é o teu libertador, a tua fortaleza, o teu refúgio. O que é refúgio? Vamos tentar explorar essa palavra. O que é um refugiado? O refugiado é uma pessoa que sai de uma determinada situação de extremo estresse, de extremo exploração, de extremo perigo, e ele foge daquele lugar e ele vai para um outro lugar onde ele tem a esperança de ali ser acolhido, de ali ter uma nova perspectiva de vida, de ali ter uma nova possibilidade, de enxergar um novo horizonte. E a Bíblia, principalmente o livro de Salmos, usa muito esta palavra: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, Deus é em quem me refugio. Então, tem certas horas que nós precisamos nos refugiar
sermos um refugiado, mas em quem? Em Deus. Ele é o nosso esconderijo. É para ele que eu fujo, é em direção a ele que eu fujo. Para nele ser acolhido. Muitos refugiados encontram fronteiras fechadas. Muitos refugiados encontram uma sociedade inóspita. Muitos refugiados enfrentam o preconceito, mas quando nos refugiamos em Deus, nós somos acolhidos, nós somos abraçados, nós somos tratados, nós somos curados. E em Deus nos abre uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, um novo horizonte, aleluia. Queridos irmãos, é inevitável ficar angustiado, é inevitável ficar ansioso, é inevitável ficar com um aperto no coração, é inevitável, mas há um caminho. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Então, a hora que o coração apertar, é para ele que você deve correr. É em direção a ele que você deve correr. Eu gosto muito de uma mensagem que a Ângela trouxe da mulher que estava aflita com seu filho, e aí ela sai correndo, e o assistente do profeta pede para falar com ela, ela diz, está tudo bem, mas ela vai direto no profeta. O profeta representava ali a presença de Deus. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós recorremos a diversas situações ou a diversos meios para tentar resolver essa angústia, mas nós temos um Deus maravilhoso, que é o nosso refúgio. E aí, lendo o Salmo 18, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, me escondo, busco uma salvação. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, Invoco o Senhor. Olha aqui, Davi também estava com sinais de depressão, com sinais de aflição, com sinais de angústia. E a gente vê isso no versículo 4, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Olha como ele fala de morte, Aí olha o que ele diz, na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Queridos irmãos, não minimize o sofrimento, a angústia, a aflição de ninguém. Não compare o que nós enfrentamos hoje com o que profetas enfrentaram no passado, porque eles viveram o tempo deles e nós vivemos o nosso tempo. E dentro do nosso tempo, dentro da nossa realidade, nós enfrentamos situações difíceis que geram esse fenômeno químico, biológico, psicológico, físico em nosso corpo,
que gera esse aperto terrível no coração. Quem nunca sentiu? Quem nunca teve vontade, né? Se pudesse, enfiava os dedos aqui, ó, bem no meio do tórax, para abrir, para que o coração alivie de tão apertado que ele está. E isso é inevitável. Pastor, como eu evito isso? Não tem jeito. Não tem receita. Não tem como. Porque eu vou dizer, o aperto do coração, Paulo sentiu. Jesus sentiu. Jesus sentiu no Getsemane. Jesus sentiu o aperto no coração. Quando ele chega e Lázaro está morto e ele vê a tristeza naquela família, ele chora. E o seu choro é um choro fruto do aperto no coração. Jeremias, olha o que Jeremias diz: maldito o dia que eu nasci. Imagine o quanto o coração de Jeremias estava apertado quando ele diz estas palavras. A Bíblia, irmãos, ela é um livro divino, mas também é um livro humano, porque Deus, ele vai se revelando através das expressões humanas. Ele vai se revelando através dos sentimentos humanos. A Bíblia vai se construindo através dos dilemas humanos. E isso, para mim, é o que tem de mais maravilhoso. A Bíblia não foi um livro pronto que desceu numa luz do céu e alguém achou em cima de uma pedra, de um altar. A Bíblia, ela foi construída, ela foi escrita, ela nasceu dos dramas, dos dilemas, dos temores, dos pecados, das ansiedades humanas. É um livro divino, mas é um livro humano. E como livro humano, nos ensina muitas coisas. Nos ensina que um profeta da estatura de Jeremias, que um profeta da envergadura de Jeremias, ele num momento declara que Deus o escolheu no ventre da sua mãe. E no outro ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que deu a notícia do meu nascimento ao meu pai. Por que que o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura? Isso mostra a contradição humana. Nós vivemos de contradições. Então veja bem, ele diz: desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. E depois ele diz: por que que o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura? Percebem? Olha o que Jeremias estava vivendo. E quem nunca se contradiz? Quem nunca já viveu sentimentos contraditórios? Mas o importante, queridos irmãos, o importante que eu quero finalizar aqui, concluir, é dizer a vocês: nós temos um refúgio. Nós temos para onde correr, nós temos uma asa onde podemos nos acolher e sabemos, né, que essa asa vai nos abraçar, vai nos dar proteção. O pintinho, quando se sente ameaçado, né? Eu lembro, minha mãe está aqui, né? Eu cresci numa época que nós tínhamos aquelas combis, peruas, né? Que eles passavam trocando panela velha e garrafa por pintinhos, né? Por pintinhos. E minha mãe vivia brigando comigo que vira e mexe sumia uma panela. Porque a panela tinha sido trocada por pintinho ou por rapadura, né? Então a gente vivia tendo, né? A gente viveu ainda um pouquinho desse ambiente rural em casa, né? Tinha um galinheiro no quintal de casa, era uma briga que meu pai queria que eu limpasse o galinheiro, né? E aí tinha que entrar com uma pá dentro do galinheiro e ficar raspando aquela crosta, né? De fezes de galinha que ficava ali, né? E a gente via o quê? Quando o pintinho se sentia ameaçado, ele corria para debaixo da asa da galinha. A natureza, queridos irmãos, ela nos ensina muita coisa. Jesus fala muito da observação da natureza e nos ensina o quê? Que Deus é essa galinha. Nós somos os pintinhos, frágeis,
medrosos. Nós somos medrosos, irmãos. Os discípulos estavam com Jesus no barco, veio uma tempestade, eles eram pescadores, homens já talhados no mar, que já conheciam as dificuldades, mas uma tempestade um pouco maior, eles já ficaram amedrontados, e Jesus disse a eles: por que sois tão tímidos? Então Jesus fala: por que sois tão tímidos, ó homens de pequena fé? E nós somos assim, queridos irmãos, homens e mulheres de pequena fé. Nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda, senão diríamos ao monte: lança-te ao mar, e o monte nos obedeceria. Nós somos assim, homens e mulheres de pequena fé. Somos tímidos, somos pequenos, então sentimos medo, ficamos angustiados, ficamos ansiosos, ficamos aflitos, ficamos com o coração apertado, mas temos um refúgio, temos uma fortaleza, temos aonde nos esconder nessa hora, para que ali sejamos tratados, curados e saiamos desse esconderijo com novos horizontes, novas perspectivas. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Amém? Eu vou convidar a nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração nesse momento. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, quantas vezes, Senhor, corremos, Senhor, para abrigar, Senhor, para nos refugiarmos, ó Pai, em uma caverna, Senhor. A caverna não é lugar de conforto, mas ali nós queremos ficar. Nós queremos fugir de tudo, de todos, porque muitas vezes palavras, Senhor, não resolve. Nós precisamos de um gesto de Jesus, que demonstra amor por nós. Mas, Pai, a alegria está que lá nessa caverna, num lugar de desconforto, num lugar terrível, ouvimos a tua voz. O que fazes aí? O que fazes aí? Sai para fora. E o Senhor nos abraça. O Senhor nos recebe. O Senhor nos aquece. O Senhor nos segura, Pai. Porque tu és um Deus de amor. E eu creio, Senhor, que todos esses profetas, todas as pessoas que lutaram em prol do teu santo e bendito evangelho, da tua palavra, sentiram esse abraçar. O Senhor estava com eles como o Senhor esteve com Jesus. Os anjos chegaram e o serviram a todos, como serve a nós. Muito obrigada, Pai, por poder sentir, Senhor, a tua presença, sentir os teus anjos que acampam ao nosso redor e nos ajuda a vencer a tribulação dessa vida, Senhor. Que mensagem maravilhosa, Pai. Que mensagem que nos chama, Senhor, pelo nosso lado humano. Somos fracos, sim, mas tu és forte. O teu amor excede a nossa natureza humana. Muito obrigada, Pai amado. Ajuda-nos a ser firme, ajuda-nos a vencer, ó Pai, a voz do tentador. Ajuda-nos a vencer a angústia que a vida nos faz passar. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar em Ti. Em nome do Senhor Jesus, que oramos como igreja, como corpo Teu, Senhor. Nós oramos porque nós cremos em Ti. E podemos dizer que somos bem-aventurados,
porque recebemos o teu Santo Espírito, nosso Consolador. E eu agradeço por isso, Pai. Eu, como igreja, Senhor, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esse refúgio maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós vamos passar agora para a parte já final do nosso culto, mas antes eu gostaria de abrir agora para os momentos de intercessão, momentos de oração e também momentos de agradecimento, né? Eu gostaria de pedir oração pela família Campos, né? A família Campos é do Mano, que esteve conosco participando do culto. Minha mãe conhece bem a família, a Sandra, a Lu, né? Estão todos com Covid, né? A dona Ivanir está internada com Covid, está se recuperando. A Lu, que é do Quarteto Ômega, que cantou já na nossa igreja, vem também se recuperando do Covid, mas não precisou ficar internada. E hoje nós tivemos a notícia de que a Sandra foi internada, né? A Sandra também já esteve em nossa igreja, foi internada com o pulmão bastante comprometido, né? Bastante comprometido. Então, a gente agora está orando, então essa família está passando por grande tribulação, porque um fica doente, aí a família vai cuidar, e no cuidar acaba sendo transmitido, né? Então, assim, a gente sente algumas pessoas, né, vieram falar com a gente, que acha que a gente já, né, já estaria em condições de voltar o culto, de voltar às atividades com todos os cuidados, mas aí, irmãos, vem um sinal desse, né? É muito complicado, é uma responsabilidade voltar às atividades presenciais, é uma responsabilidade muito grande que a gente assume com a questão da saúde das pessoas. Se tem gente que não está tomando os cuidados, né? Aí é a responsabilidade de cada um. Agora, em mercado, precisamos ir em mercado. A Irani vai em mercado para fazer as cestas básicas, né? Outras pessoas precisam ir em mercado, precisam ir a açougue, precisam ir, vão com todo cuidado, né? Vão com máscara, sempre com álcool em gel. Então, assim, essa doença ainda está ativa na sociedade, né? Ela não ficou para trás. E agora nós estamos vendo aí essa família passando por grande sofrimento, que é a família Campos, né? E aí eu peço a Sandra, é uma amiga muito querida, de muitos anos, minha mãe sabe, né? Do carinho que a gente tem aí pela Sandra, a Sandra por nós, a Lu, a mãe dela, então... E eles são muito unidos, né? É uma família, os irmãos são muito unidos, né? Então eles sofrem mesmo e sofrem junto, então todos estão sofrendo muito com essa situação, então peço oração por esta família, né? E também gostaria de agradecer, como eu disse, hoje é aniversário da Ângela, aniversário do Paulo, meu filho, aniversário do reverendo Jairo Camilo, aniversário da filha do Jairo Camilo, a Manu, e aniversário da Liriel, filha do Montanha, né? Que também está fazendo 10 anos hoje, né? Então, também agradecer pelo aniversário da Ângela, que está aqui conosco, e de todos esses que completam aniversário hoje, né? Então, eu tenho pedido pela família Campos, né, por essa situação da Covid, e também o agradecimento pelos aniversariantes, né? A Elaine, quer falar, Elaine? Eu quero pedir oração também para a Marli, que ela está com Covid, ela é lá de Pompeia, é parente do meu pai. E a mãe dela está internada também, a filha e mãe. Só que a filha está internada porque tem 95 anos, sente falta a mãe e sente falta da filha. Eita. Então, internou ela por causa disso, não come. E aí eu queria pedir oração, o nome delas é Lourdes e Marli. Marli e Lourdes, tá bom. Ok, mais alguém? Pastor. Oi, Ângela. Pastor. Oi. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, né? Porque por mais um ano de vida. Amém. E dizer que essa mensagem
falou muito ao meu coração, porque tem um louvor da Rose Nascimento que diz assim: passei por provações, quase vi tudo terminar, mas Deus com suas mãos me sustentou, debaixo de suas asas me guardou, mais firme do que nunca hoje estou. E este louvor, ele fala muito ao meu coração e veio de encontro com a mensagem de hoje, que eu passei por provações, por meses, dias difíceis, mas o Senhor me sustentou. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Amém. E agradeço ao Senhor também, porque eu sempre tive o desejo de ser avó. E eu vou ser avó. O Senhor me presenteou com uma netinha. Eu sempre falava com a dona Anita, né? E a dona Anita falava comigo sobre netos. E a dona Anita teve os netinhos dela. E agora o Everton e a Andresa vão me dar uma netinha. Eita, E o nome da minha netinha é Maria Luísa. Mais um motivo de alegria. Mais uma. Maria Luísa. Então, eu louvo a Deus pela vitória que o Senhor me deu. Amém. Pastor, eu queria continuar pedindo oração pelo Nelson, meu sobrinho. Sim. O médico deu 6 meses de vida a ele. Até eu cedi minha casa, era de Jacarezinho, para eles ficarem lá, porque eles moram em Curitiba e não tem nem condição de voltar, e estão com especialista ali em Ourinhos e está tratando ali. Então, que continuar orando, ele é um servo de Deus, que Deus tenha misericórdia dele e da família, né? E também quero pedir oração por mim, né? Que eu estou passando por um neurocirurgião, para ver se alivia um pouco as minhas dores. Estou fazendo um tratamento muito intensivo, e nesse tratamento eu estou exposta a 4 ressonâncias, a radiografia, a muitos exames de sangue, a fisioterapia, até chegar o resultado para levar a cardiologia, levar ao médico, para ver se faz uma cirurgia, se faz um bloqueio para melhorar a minha condição de vida. Então, eu estou também com bastante risco, tomo todo cuidado, muito cuidado, mas a gente se expõe, não tem como, não dá. Não é só supermercado, acho que no lugar do médico, né? Hoje pela manhã, bem cedinho, já fui no laboratório, a Denise fala, vamos no domingo, de manhã, que tem bem menos gente, é verdade. E hoje eu vi, quase não tem ninguém. Então, que Deus esteja direcionando essas pessoas que estão cuidando de mim, e que se der para fazer uma cirurgia, um bloqueio, o meu desejo é ter um pouco melhor de qualidade de vida, porque saúde eu tenho. Então, gostaria que a igreja estivesse orando nesse sentido. Amém. Mais alguém? Então, eu anotei os nomes aqui, eu vou projetar a tela com os nomes e vou pedir a Esther que faça essa oração de intercessão, né? Agradecendo pelas bênçãos que foram aqui testemunhadas e também pela intercessão. Eu vou projetar a tela e a Esther pode fazer a oração para a gente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos neste momento por mais um domingo de paz, Senhor, em que tu nos concedeste a oportunidade de ter a escola dominical e agora nesse momento o culto, Senhor, enfim, estar em comunhão contigo, Pai. Nós te agradecemos porque temos esse meio de estarmos em contato com alguns dos nossos irmãos, não todos, mas pelo menos a maioria, e isso é gratificante, porque a gente mata a saudade e sente a tua presença também, Senhor, nesses momentos. Nós queremos, neste momento, Senhor, colocar o nome de pessoas que estão pedindo oração, Senhor. Nós sabemos que são muitas pessoas que necessitam da intervenção da oração, Senhor. Muitos nós nem conhecemos,
Mas aqui neste momento, especificamente, nós te pedimos, Senhor, pela família do Mano, que tu estejas com as irmãs dele, com sua mãe, Senhor, cuidando, Senhor, orientando os médicos que estão atendendo eles, dirigindo os cuidados, Senhor, que eles estão tendo, para que elas possam se recuperar o mais breve possível para estarem novamente com os seus entes queridos, Senhor, em seu lar, em segurança, Senhor, protegidos. Nós pedimos também pelas pessoas que são parentes da Elaine, Senhor, a Marli e Lourdes, Senhor, que tu estejas cuidando também delas, pela saúde, pela fragilidade da idade, Senhor, pela necessidade de estar próximas uma da outra, Senhor, que tu estejas cuidando, Senhor, das duas, das formas que elas necessitam, Senhor, e segundo a tua vontade. Pelo Nelson também, Senhor, sobrinho da dona Anitta, que tu estejas, Senhor, confortando sua família, cuidando dele, Senhor, e sabemos que milagres somente tu podes realizar. E os médicos podem dizer o que quiserem, mas se tu desejares que ele permaneça entre nós, Senhor, nós sabemos que ele permanecerá, porque a tua mão poderosa estará agindo. Então, Senhor, procede a cura segundo a tua vontade na vida deste homem, Senhor, e protege sua família, dá conforto, dá sustento para que eles possam passar esse momento abençoados e guardados por ti, Senhor. Nós, neste momento agora, também queremos te agradecer, Senhor. A alegria da Ângela é a nossa alegria, Senhor, por mais um ano de vida, pelas vitórias, Senhor, em cima de seus sofrimentos, pela netinha, Senhor, que eu não sei se já chegou, mas que já tem até um nome, que é a Maria Luísa. Nós te agradecemos, Senhor, se ela não tiver chegado, que ela venha com muita saúde, Senhor, e que seus pais tenham muita alegria, Senhor, e transmitam essa alegria para toda a família, Senhor, que ela seja um anjo a mais que venha para este mundo, Senhor, para dar um pouco de conforto a este mundo que está tão difícil de viver, Senhor. Nós te agradecemos também pelo Jairo, pela Manu, pelo aniversário do Paulo, pela Liriel, Senhor. Abençoa aquela vidinha, Senhor. Nós sabemos que eles têm dificuldades, passam por aflições, mas tem tanta avidez, Senhor, de conhecer a tua palavra, de entender a tua vontade, Senhor. E nós te agradecemos porque somos instrumentos para transmitir isso a eles, Senhor. Obrigado pela vida dela, Senhor, que tu abençoes ricamente, proteja ela de todo mal, e que ela seja muito feliz no seu lar, junto ao seu pai e os seus irmãozinhos, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas, Senhor, porque não somos merecedores, é só pela tua misericórdia que nós somos tão abençoados, Senhor. Obrigado, Pai. Olha também por este mundo, Senhor, por este país, pelo universo, Senhor, que está em crise. Nós sabemos que a Covid está atacando novamente a Europa, a Ásia, Senhor, está voltando em uma nova onda, e isso aflige a gente, porque nós estamos tentando sair de uma e tememos porque pode aparecer outra, Senhor. Mas sabemos que tu estás no comando de todas as coisas, Senhor, e confiamos, Senhor, que tu sabes o que é melhor, e o que vai acontecer está nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que tu tens derramado mais uma vez, Senhor, e no nome santo de Jesus Cristo, nós, em comunhão contigo, Senhor, te agradecemos por este culto maravilhoso que nós pudemos participar. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus é real, por isso ele é o refúgio seguro, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E nós vamos declarar isso agora. Poderia um detalhe
Amém. Deus é real, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e nós vamos ter mais uma palavra de oração e a bênção. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado por este culto, obrigado a Deus pela tua igreja aqui reunida, conectada, mas acima de tudo, conectados contigo pelo Espírito Santo, aleluia. E o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Nosso coração anseia por nos reunirmos novamente em tua casa, no templo, no nosso local de culto, mas não podemos, ó Deus, expor as pessoas a esse risco, Senhor, que muitas famílias ainda estão passando com grande sofrimento. Livra-nos, Senhor, desse mal. Livra-nos, Senhor, deste jugo. Livra a sociedade deste jugo. Livra o mundo, Senhor, deste mal, para que possamos nos confraternizarmos. Que saudade, Senhor, do abraço. Que saudade do contato. Que saudade de estarmos juntos. Mas o Senhor há de nos conduzir por estes dias, há de nos conduzir por este deserto, para que encontremos a paz em breve, Senhor. Continue com a tua igreja, continue nos edificando, continue falando conosco, continue, ó Pai, nos fortalecendo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.